Saudações biologistas, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 70. Estamos no comecinho da quarta temporada dessa brincadeira e hoje faremos mais uma conexão internacional com uma convidada especial para vocês. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador do podcast. E, além da convidada, me acompanha nessa conversa o meu amigo Arones. Fala galera, eu sou o Aron, biólogo. Hoje a gente tá dos administradores, está só eu e o Flávio, né? Que a gente vai começar agora o revezamento. Só quem se ferra nessa daí é o Flávio, né? Ninguém mandou ele querer apresentar as coisas, né? Então ele participa de todos. Eu e a Suzy a gente vai descansando, né? Pois é, isso aí. Mas tamo pra briga aí, tamo pra todas aí. E vai ter uma sequência boa aí, acho que uns quatro gravações em 2 semanas. Mas tem que aproveitar porque não é sempre que que a gente consegue conciliar os nossos horários com dos convidados. Então sempre que dá certo é bom aproveitar, né? Bom, meu amigo Arones, faz aquela presa pra nós lá e convida a galera pras redes sociais aí. Então, a gente aproveitando, para você que ainda não segue a gente nas redes sociais, a coisa mais fácil do mundo é tudo @biologismo, segue a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no TikTok, no Cu, todos os lugares tá a gente lá, só jogar biologismo lá que você vai achar. Tem bastante conteúdo legal, alguma coisa você vai se interessar se você ainda não conhece o nosso trabalho. É isso aí, inevitável, toda vez que alguém fala o nome dessa rede social eu dou risada. Quinta série não sai de mim. Não, e tem gente que nem deve conhecer. Fala, que esses moleques retardados estão falando isso aí? O que é esse negócio, né? Porque exatamente. Porque isso aí deu um hype assim de 2 dias, porque a galera achou que o Twitter ia acabar e voltou e ninguém mais lembra disso, né? Cara, tem uma galera usando, mas assim, não dá nem pra comparar com o Twitter, né? Lógico, né? É a galera do underground que tá usando ele, que exatamente. Não quer dar lucro pro maluco, eu esqueci o nome agora. O Elon Musk. É, isso aí. Mas é isso aí, a gente tá no mainstream e tá no underground também, tá postando nos dois, nas 2 redes sociais e todas essas outras que o Aron falou aí. Então só seguir nós, tem o link aí também para todos as nossas redes sociais na descrição do episódio, é só clicar aí, caso você ainda não nos siga por lá. Isso aí. E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan. Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$5 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se/biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você tá achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância pra gente. Bom, então chega de enrolação, né? Vamos estabelecer essa conexão internacional. A gente já conversou com a Ingrid em Portugal, com o Andreas na África do Sul, além das participações do Zé, né? Ora na França, ora em Amsterdã. E hoje nós temos uma convidada lá no Canadá. Portanto, dou as boas-vindas e agradeço demais pela presença, Ana Clara. Oi, pessoal, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz em ter essa conexão com o Brasil através desse podcast. É algo que eu procuro desde que eu me mudei para o Canadá em 2020. Então, fazem 3 anos que eu moro aqui. Trabalho como bióloga também desde 2020 aqui. E espero que a nossa conversa seja bem produtiva e ajude quem pensa em emigrar ou quem tem dúvidas sobre como seguir aí na carreira ambiental. Perfeito, Ana. Pô, legal demais ter você aqui. A gente tem muita curiosidade e não só a gente, também tem alguns dos nossos seguidores
mandaram algumas perguntas lá no nosso Instagram, a gente vai compartilhar aqui depois. E então você se mudou em 2020 para o Canadá, foi no meio da pandemia? Na verdade, eu vim bem antes da pandemia. Eu fui bem diferente de todos os outros imigrantes que vêm aqui no Canadá. Na verdade, a maioria que eu conheço, né? Porque a maioria das pessoas, eles têm, gente, anos de planejamento. Mas como eu sou muito ansiosa, o meu planejamento foi 5 meses. Aí, em 5 meses, eu cheguei aqui. Nem tinha feito pesquisa sobre Canadá, nem nada. Eu vim na primeira cidade que deu certo de vir, né? E logo depois veio a pandemia. Foi muito difícil estar longe da família, a ansiedade, a doença, claro, como todo mundo enfrentou. Mas na minha carreira e para as oportunidades que eu tive aqui no Canadá, acabou que a pandemia me ajudou nesse começo, porque permitiu o trabalho remoto, né? Então é assim que meio que começa a minha história. Mas sim, eu passei a pandemia inteira no Canadá. Caramba, que coisa. Bom, Ana, então antes da gente começar a falar um pouquinho, né, dos tópicos mesmo, propriamente ditos, né, eu queria pedir para você falar um pouco da sua formação e também, se você quiser já depois emendar, essa trajetória rumo ao Canadá, como é que foi, como despertou esse interesse, como surgiu essa oportunidade. Acho que são algumas das curiosidades de quem tem esse sonho, né? Então, como eu mencionei, eu não tive nenhum plano Canadá como a maioria das pessoas tem. Eu vejo, assim, que as pessoas, elas sonham com o Canadá. A maioria dos meus seguidores, hoje em dia, eu vejo que eles têm aí anos e anos de pesquisa. Eu sempre tive o sonho em morar fora, sempre tive essa ideia. Porque, sinceramente, eu não me identifico com o Brasil atual, assim. Eu me identifico muito com as brasilidades, com a nossa cultura, mas eu vejo que, principalmente onde eu morava, né, eu venho do interior do estado de São Paulo, eu acho que eu não me identificava muito com a cultura de lá. Eu sempre gostei muito de natureza e, infelizmente, na minha região, a gente está aí cercado de cana-de-açúcar e café. Isso da região bem perto de Ribeirão Preto, né? Então, era muito difícil para eu ter contato com a natureza. Eu gostaria muito de morar num lugar que eu tivesse muito contato com a natureza, mas que eu também pudesse ter uma boa qualidade de vida. E aí, eu me formei em biologia na Unesp, em Rio Claro. Aí, logo depois, eu emendei um mestrado na Unicamp. Mas, durante o mestrado, eu surtei pensando o que ia vir depois, né? Eu me lembro que o meu gatilho principal foi ver a galera se formando no doutorado e eles não tendo bolsa de pós-doutorado ou não tendo nenhuma estabilidade. O que inclui também não ter aposentadoria e não poder ter um planejamento a longo prazo, né? Porque, de certa forma, a carreira acadêmica no Brasil ela é altamente dependente tanto do incentivo público quanto privado, que apesar de ser bem menor do que o público, ele ainda existe no Brasil, né? Mas eu achei que era tudo muito vulnerável, assim, e muito volátil, né, a situação no Brasil. E aí eu pensei, o que eu vou fazer depois se eu decidir emendar mestrado em doutorado e depois um pós-doutorado? E aí foi quando meu amigo, que é colombiano e estava no Brasil, fazendo pós-doutorado sem bolsa nenhuma. Ele já estava no Brasil há quase 2 anos, se eu não me engano, e ele não tinha conseguido nenhuma bolsa. Ele ficou meio desanimado e ele encontrou um evento de uma empresa que estava oferecendo, então, um workshop gratuito de como vir morar no Canadá. E a gente tinha que pagar R$5 para ir nesse workshop, que era gratuito. Foi muito engraçado, porque era gratuito na hora que chegamos lá. Tinha que pagar R$5, mas tudo bem, era baratinho. Aí, era claramente uma empresa que vende pacote de intercâmbio. E aí que eu tive o primeiro contato com o Canadá em si. E desde então, eu comecei a estudar as oportunidades de imigração. Mas, como eu já falei, eu sou muito ansiosa e eu não gosto muito de esperar, principalmente quando eu não tenho controle da situação, sabe? Eu tenho uma certa dificuldade em lidar com isso. E aí, eu decidi não tentar as alternativas de imigração que demandariam maior tempo de espera. E aí, eu peguei meus privilégios, botei eles num saquinho e vim para o Canadá estudar, num curso que era do college. E aí, eu queria saber se vocês, assim, têm interesse que eu explique mais ou menos como funciona essa estratégia de college, porque eu acho que não é muito o objetivo do podcast, então talvez a galera não vai entender muito, sabe? Mas eu achei interessante. Inclusive, eu fiquei curioso aqui para saber. Eu também.
Então, quando a gente começou a pesquisar, claro que eu pesquisei vários países, né? Mas aí juntou esse evento do Canadá e aí eu comecei a comparar todas essas estratégias que eu vou explicar para vocês, tentar ser breve aqui. Eu tentei extrapolar isso para os outros países e não era tão fácil quanto no Canadá. Por isso que eu me atentei ao Canadá e é por isso que hoje eu até ofereço serviços assim para galera que quer vir ter uma carreira aqui no Canadá. Eu acho que é o que oferece maior chance de sucesso para você se tornar um residente permanente. Né? E aí você pode aplicar para um programa de imigração que se chama Express Entry. Ele é um programa federal e você vai ter uma pontuação com base em vários temas. Então é o seu nível de inglês, o seu nível de francês, se você tem ou não francês, não é obrigatório. Se você é casado e qual que é a formação, o nível de inglês e francês também do seu parceiro ou parceira. Lembrando que aqui no Canadá reconhece também casamento LGBT e tudo mais. Não tem nenhum problema em relação a isso. E aí, depois, com base em toda essa programação, o Canadá te convida a ser um residente permanente. Mas esse processo ele pode levar até 3 anos. E aí você estaria esperando esse processo do Brasil. E aí a minha ansiedade era, tudo bem, gente, eu vou estar esperando, mas eu vou estar esperando e sobrevivendo com que dinheiro, trabalhando com o quê, né? Não dá tempo de terminar um doutorado, então acho que não é muito interessante para mim. Aí, normalmente, gente, quem vem pelo Express Entry são as pessoas que têm, assim, muitos anos de experiência, um bom inglês e tem já, tipo assim, pelo menos um mestrado ou muitos anos de experiência, ou um doutorado e alguns anos de experiência. São as pessoas, assim, que conseguem somar pontuação para imigrar. E a idade também é bem determinante, mas isso, graças a Deus, não foi um problema, porque eu sou novíssima, gente. Tenho 29 anos, nem fiz 30 ainda. E tô aí botando na minha cabeça que ainda tô nova, porque agora tá chegando os 30, tô ficando preocupada e eu tô começando a envelhecer. Mas vamos nem falar pra gente mesmo que estamos novos. E aí, eu decidi que não queria esperar esse tempo no Brasil. E eu sabia que as chances, né, de ser contratada do Brasil seria difícil, porque eu não tinha muitos anos de experiência, ou eu não era expert em nenhum assunto, porque eu não tinha experiência de mercado no Brasil, eu tinha experiência acadêmica. E depois do mestrado, eu não estava muito afim de voltar para o ambiente da academia, porque eu achei um ambiente muito tóxico, sabe? E não me trazia muita felicidade. Aí eu decidi vir pela estratégia do college, que é a estratégia mais utilizada e a mais segura pelas pessoas. Então, basicamente, você vem para fazer um curso num college, que é, então, como se fosse um Pronatec, sabe? Aqui do Canadá. Então, os cursos no college, normalmente, eles têm 2 anos. Alguns têm até mais, você pode vir para fazer um certo tipo de pós-graduação também, mas não é uma universidade ou uma faculdade, sabe? Então, você tem uma variedade de cursos que você pode escolher fazer. E eu, como eu estava já de saco cheio de estudar, sendo bem sincera, porque foi muito estressante a época de mestrado para mim, eu não queria pegar nenhum curso em que eu tivesse que dedicar muito tempo ao estudo, porque eu queria um curso que eu fizesse ele tranquilamente, para que eu tivesse tempo para me dedicar a me atualizar sobre a biologia do Canadá e fazer cursos que fossem mais avançados e mais interessantes para minha carreira, né? E então eu decidi fazer Environmental Studies, que era um curso assim bem geral. O lado negativo dessa estratégia é porque você precisa pagar o curso no college, né? E mesmo sendo um college público, que é o college que te dá mais segurança para conseguir depois virar um residente permanente, o college público ainda é mais caro do que o particular aqui no Canadá. Então você acaba pagando 3 vezes mais o valor do que o canadense ou o residente permanente paga, né? Mas eu conversei com meu pai, e aí o meu pai pagou o primeiro semestre, e eu falei, relaxa, porque o resto eu dou um jeito. Primeiro semestre não, é o primeiro term, né, que é tipo só 3 meses, na verdade, trimestre. E aí o meu pai pagou o primeiro semestre, eu vim para o Canadá, comecei a trabalhar como recepcionista numa clínica de estética que fazia depilação a laser, que não tinha absolutamente nada a ver comigo, porque eu não sou uma pessoa que foca muito em estética. Mas eu, sei lá, fingi aí que entendia tudo sobre estética, fui lá, meio arrumadinha, fui contratada. E tipo assim, 10 dias depois que eu tinha chego.
Aí eu comecei a trabalhar nessa clínica de estética e fazer o college. Porém, é muito chato estudar uma coisa que você já sabe, ainda mais quando você é mais velho do que todas as pessoas do seu curso, né? Porque a galera que estava estudando comigo tinha tudo 18 anos e eu cheguei aqui com 26. Então, era uma galera que era muito imatura. Aí eu senti que eu estava sendo meio que, ai, sei lá, parecia um golpe, sabe? Parecia scam que eu tinha caído, que eu estava pagando tão caro e era uma qualidade, assim, um nível de estudo que era muito inferior ao que eu tive no Brasil. E aí eu não fiquei muito feliz. E quando chegou as férias do meio do ano, eu podia trabalhar, porque essa é a grande vantagem dessa estratégia do college. Você vem, você estuda por um ano, você completa esse curso, né? Mas durante o período letivo você pode trabalhar meio período. Durante as férias você pode trabalhar full time, então você pode trabalhar período integral, que aqui então é tipo 40 horas por semana. E depois que você termina esse curso, você pode aplicar para um outro visto, que vai te dar o direito de trabalhar aqui no Canadá por um ano, mesmo que você não esteja estudando. Então, imagina assim, vocês estão querendo vir para o Canadá, vocês têm a oportunidade de pagar esse curso do college. Então, vocês vêm, normalmente todo mundo vem com um parceiro, o parceiro ganha um visto de trabalho full time, onde ele pode trabalhar 40 horas na semana. Então, esse parceiro vai estar livre para poder fazer dinheiro, se sustentar aqui no Canadá. Enquanto que a pessoa que está estudando no college, né, que é quem importa o visto, ela vai estar estudando full time, que significa pelo menos 3 matérias, que seriam 9 créditos, e durante o período de férias essa pessoa pode trabalhar full time. Quando chegou o meu período de férias, eu consegui arrumar um emprego, e aí eu fui para outra estratégia de imigração que eu cubro depois dessa, mas o plano inicial era eu terminar esse curso de Environmental Studies, ele tinha duração de 2 anos, porque existe uma tendência em oferecerem esse outro visto de trabalho que se chama PGWP, Postgraduate Work Permit, que quando você faz um curso de 2 anos, o governo te dá 3 anos de PGWP. Quando você faz um curso de 1 ano de duração, o governo te dá 1 ano de PGWP. Então, é muito mais vantagem vir para fazer os de 2 anos. E por que eu falo que é mais vantagem? Porque você está garantindo pelo menos 5 anos no Canadá. Nesse tempo que você está morando aqui, você consegue acumular pontos de outras maneiras para aplicar para o processo de residência permanente, que nesse caso pode ser o próprio Express Entry, mas enquanto você, em vez de esperar no Brasil, você estava esperando aqui no Canadá, ganhando em dólar, né, e já ganhando experiência de trabalho aqui, se adaptando com a cultura, com o idioma. E aí é muito interessante porque dessa maneira você vai poder trabalhar 1 ano e ter toda a pontuação necessária para a sua residência permanente, ou você pode melhorar o seu inglês e talvez ter pontuação para aplicar para o Express Entry. Você pode talvez morar numa das cidades que tem mais pontuação. Tem um programa também que chama Programa Rural, que são algumas cidades que têm problema de manter as pessoas nessa cidade, então elas têm mais pontuação. Só de você trabalhar lá em qualquer emprego, você já vai acumulando ponto e logo você pode aplicar para residência permanente. E essa é a estratégia, então, mais comum. Vem para estudar num college, o seu parceiro pode trabalhar full time, você pode trabalhar part-time enquanto está estudando full-time, período integral. No período de férias, que aqui varia mais ou menos uns 3 meses inteiros, assim, de férias do período letivo, a pessoa que está estudando também pode trabalhar. Depois, essa pessoa vai ganhar um visto de trabalho, né? Se ela estudar 1 ano, ela normalmente ganha 1 ano de visto de trabalho, Open Full Work Permit. E se ela trabalhar, então, fizer esse de 2 anos, ela ganha 3. E depois disso, você pode, com certeza, vai ter toda a pontuação para ser um residente permanente, morar aqui para sempre. Mas eu não quis esperar terminar esse curso, porque era muito caro e eu sentia que não ia adicionar nada na minha carreira. Então, eu arrumei um emprego nas minhas primeiras férias de verão, e aí esse emprego me deu pontuação, né, porque eu tinha, então, uma oferta de emprego, uma job offer, e por causa dessa job offer eu pude aplicar para um programa provincial. E aí, o programa provincial, ele varia de cada província, né? Aqui no Canadá, a gente não tem estado, a gente tem província. A província que tem um programa bem legal de imigração é British Columbia, né? A Colômbia Britânica, onde eu imigrei a princípio.
E aí isso varia, esses programas em Alberta é outro, Saskatchewan é outro, Manitoba é outro. Quando as províncias são províncias muito remotas, tipo Yukon, territórios do Noroeste ou Nunavut, você tem mais facilidade de imigrar, né? Quando a província ela é mais populosa, você tem menos oportunidade de imigrar ou então mais dificuldades, né? Porque o Canadá ele é um país muito grande, mas ele é um país também muito novo, não foi explorado ainda o território, e claramente que isso tem um motivo, né? É o clima que a gente tem aqui, mas o principal motivo da gente ter vários programas de imigração que são estáveis, que a gente pode confiar, dá para fazer um investimento e conseguir morar aqui para sempre, constituir família, quem tem esse interesse e tudo mais, é justamente por causa dessa situação geográfica, né? Histórica também do Canadá. E, enfim, esse é um grande resumão, assim, de todo o processo de imigração, mas saibam que esses PNPs, existem vários tipos, né, desses programas provinciais, chamam Provincial Nominee Program. O que eu usei foi o Tech Pilot, e ele basicamente substituiu o meu visto, então, que era de estudo, para um visto de trabalho. E depois de eu ter o meu trabalho aqui, né, e de receber essa job offer, até sair a minha PR, eu pude ficar trabalhando sem ter necessidade de pagar esse curso técnico que eu estava fazendo, né, no Okanagan College. Legal, Ana. Poxa, um resumão aí interessante para quem tem esse desejo, né, de se mudar para o Canadá. Imagino que a maioria das pessoas não sabem, né, dessa outra possibilidade, eu mesmo não conhecia, mas achei interessante, principalmente para quem é estudante aí, pós-graduando e tal, né, tem as suas dificuldades, né, não é tão simples para todo mundo, mas abre mais o leque, né, então é interessante saber desses outros caminhos que o pessoal pode tomar, né. E um outro exemplo, desculpa te interromper, mas um outro exemplo... Imagina, pode falar. Porque você mencionou pós-graduandos. Em British Columbia, se você vier para fazer qualquer curso de pós-graduação, assim que você termina o seu curso, vamos supor que você venha fazer um mestrado de 1 ano. Ele é diferente do que quem vem fazer college, sabe? Porque logo que você termina o mestrado, você já tem toda a pontuação para aplicar para residência permanente. Então, você vem para estudar, você faz o seu mestrado e você pode morar aqui para sempre. Basicamente é isso. Bacana, muito legal mesmo saber. E você estudou aqui do ladinho da gente, em Rio Claro. A gente mora em São Carlos, todos os administradores aqui da Biologismo, a gente tá aqui do lado, interiorzão de São Paulo também. E, aliás, aproveito para agradecer ao Pedro Talamone, que foi quem me apresentou a Ana, né? Agora ele foi dentista, meu aluno. né? Ele foi meu aluno. Eu falei que eu tô velha, cara. Olha isso. Se a gente falar a nossa idade, ela vai chorar, né? Eu não vou nem entrar nesse aspecto aí. Mas bacana. Bom, Barão, você quer falar o próximo, já que você gosta desse próximo tópico aí, que acho que é o principal motivo de você estar com inveja de onde a Ana tá? Com certeza, cara. mas depende, cara, porque acho que daí tem lugar que é muito extremo, né? Não é frio o tempo todo, né? Mas fala pra gente se foi muito difícil, né, essa adaptação, mais em relação tanto à cultura, mas principalmente o clima, né? Tem áreas aí que chega a fazer, tipo, frio absurdo, né? Exatamente, é onde eu trabalho, por exemplo. Na água, no lugar mais frio do Canadá. Mentira, quase lá. Bom, gente, quando eu vim, eu comecei a morar em BC, né, British Columbia, e eu, na verdade, escolhi vir para essa província porque é a província onde tem montanha, onde tem muita floresta, mas é onde você tem também um clima mais ameno. Então, eu cheguei na região que se chama do Vale do Okanagan, numa cidade que se chama Kelowna, que é, vamos falar assim, depois da região metropolitana de Vancouver, é a próxima área que você vai encontrar mais população, mais gente, porque as pessoas pensam no Canadá, a galera imagina que nem é Toronto, que é a parte do leste, eu tô no oeste, né? Aqui é tipo assim, tem uma cidade, 1 milhão de floresta, depois tem outra cidade, 1 milhão de floresta, outra cidade. E em Kelowna, a galera até brinca, fala que é a Kelowfornia,
porque é uma região mais quente. Mas mais quente significa que no verão faz 35 positivo, quando tem as famosas heat waves, que são as ondas quentes, faz até 50 graus. Mas assim como Caramba. na... Exato, é bizarro, bizarro. A gente teve uma heat wave aqui que eu estava ainda trabalhando, escalando árvore nos 50 positivo. Só que é seco, sabe? Meu Então é Deus. diferente da sensação que a gente tem no Brasil. O calor, você não sua, você não Uhum. fica melado, então é uma delícia. E Kelowna tem o lago, né, Okanagan, e aí a gente tem várias praias e sente mesmo praia, só que é praia de lago, não tem água salgada. A água aqui, gente, é doida, porque no Brasil, qualquer poça d'água que você acha algum bicho lá, né? Mesmo se for a poça d'água que tá no quintal da sua casa, você vai ver, tem um inseto morando ali. Aqui no Canadá, você olha para a Sim. água, tá tipo assim, morto, você não vê nada. Não tem animal, que nem tem no Brasil. Isso me chocou muito. E aí eu comecei a fazer todas essas conexões logo que eu cheguei, porque eu cheguei no inverno aqui. E logo que eu cheguei em Kelowna, nessa região que é considerada uma das mais quentes do Canadá, a temperatura era menos 32 graus Celsius. Aí Caramba. era bizarro, foi muito frio. Não é comum fazer essa temperatura lá. Eu fui realmente muito azarada. E aí depois, os outros invernos, assim, você tem alguns dias que fazem essas temperaturas bem extremas, nos menos 20, menos 30, mas eles não duram muito, né? Pelo menos na região do Okanagan. Lá Uhum. neva, mas não acumula demais. Aí, depois que eu estava morando em Kelowna, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns lugares em British Columbia e também em Alberta, mas o clima era bem semelhante, porque era no sul, assim, da província. Eu estava no sudoeste e aí eu estava indo para o sudeste. Então, o clima era semelhante. Porém, quando eu comecei a trabalhar há um ano atrás, na região de Kitimat, que é no norte da província de British Columbia, lá eu comecei a sentir um clima mais extremo e bem diferente. Então, essa região que eu trabalho atualmente, ela é uma floresta de crescimento antigo. Ela é onde gravam todos aqueles documentários da corrida do salmão. É onde a gente tem a maior população de urso, né? É onde você encontra o Spirit Bear ou o Kermode Bear, que é um urso preto, só que ele é branco, né? Que nem a gente tem a onça preta, né? Que é a mesma espécie da onça pintada, só que inteira preta. A gente Uhum. tem o urso branco, que é na verdade um urso preto, black bear, só que ele é sagrado para os povos indígenas e ele só ocorre naquela região. Então é uma região muito especial. Eu topei esse desafio, esse trabalho, sabendo do clima por causa da região onde eu ia estar morando. E lá, Kitimat significa povo da neve. Neva muito, gente. Eu falo assim, até brinco no meu Instagram, que tem uns dias que neva cocô de unicórnio, porque parece que tem um bando de unicórnio com algum problema, tipo, tá, tipo, porque é uma neve molhada e faz umas pelotas, que sem brincadeira, gente, é muito doido. Porque quando você tá vendo um vídeo de neve lá em Kelowna, você via aqueles floquinhos, aquelas coisas assim, nossa, igualzinho nos filmes, sabe, de Natal, que a gente assiste no final do ano, aquela coisa linda. Aí você vai pra Kitimat, não, é plof, 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 aquela neve molhada, e ela cai em você, e ela molha, e ela gruda, e a placa, você não enxerga nada do que tá na placa, porque a neve cai na placa com o vento, assim, e lá ela fica. Parece papel higiênico Não é nada molhado, assim. Disney. Nada. Mas é assim, é uma região maluquíssima. Eu nunca vi algo desse tipo na minha vida. Porque um dia você tá lá, tá no menos 40, vento de 150 quilômetros por hora, porque a gente tá 2 horas do Alasca, para vocês terem ideia, né? Na costa. Uhum. Então, na hora que vem o vento do Ártico, esse vento ele chega muito gelado pra gente, porque a gente tá logo ali. E é esse mesmo vento que chega depois em Calgary, que é onde eu tô morando atualmente, né? E chega às vezes em Vancouver, são as raras vezes que neva lá em Vancouver,
Mas é uma delícia. Para vocês terem uma ideia, tipo, apesar de ser muito frio e ter muita neve, é tudo uma experiência nova para o brasileiro. Já fazem 3 anos que eu moro aqui, toda vez que neve eu ainda acho sensacional. E esse ano, lá em Kirimat, a gente teve tanta neve que num dia nevou eu de altura, 1,60 m de altura. Tipo, eu fiquei pensando, se eu tivesse parada no lugar o dia inteiro, em vez de andar, eu iria ser, sei lá, soterrada, mas não é soterrada, porque neve não soterra, não sei nem a palavra. Eu seria ennevada, alguma coisa desse tipo. Porque, tipo, ninguém ia conseguir me achar. Você não ia encontrar alguns certos carros, você não ia ver que um dia nevar 1,60 m é absurdo. Você tá, tipo, dormindo, no dia seguinte você não consegue abrir a porta da sua casa porque tá cheio de neve, sabe? A pá não é suficiente para você tirar a neve da calçada. Você tem que ter um snowblow, né? Ou um carrinho assim, que você vai dirigindo e ele vai tirando a neve. E aí, ano passado, quando eu tive o meu day off de férias, né? Aqui, não férias, holiday, Natal e Ano Novo, né? Eles dão um recesso. Essa era a palavra que eu queria lembrar. Tive esse recesso e eu tava super empolgada para vir para Calgary, curtir minha casa. Aqui em Calgary é muito ensolarado, então faz sol todo dia, a gente vê céu azul. Lá em Kirimat é uma das regiões mais chuvosas do planeta, então, tipo assim, todo dia céu nublado e muita neve, etc e tal. Só que aí cancelaram todos os voos, porque tava vindo esse vento do Ártico. E aí eles tentaram remarcar para o dia seguinte, mas eu já sabia que o voo do meu chefe, de todos os meus colegas, já tinha sido tudo cancelado. Eu falei, gente, não vão remarcar esse voo pra gente. Falei assim pro meu marido, falei, cara, vamos dirigindo para Calgary. São 16 horas, mas a gente está acostumado a dirigir aqui e a gente dirige para tudo quanto é lugar. A gente tem um trailer, a gente adora pegar a estrada. Só que aí o tempo ia estar muito bom, no sentido de não estar nevando, e a gente estava num período assim de estiagem e com muito sol. Então a neve, de certa forma, ela derrete, principalmente na estrada, né? Conforme o carro vai passando e vai aquecendo, na estrada não fica com neve. Achamos que ia ser seguro ir para Calgary. Aí a gente tinha reservado um hotel em Jasper, que já fica nas Rocky Mountains, né? Então, para vocês terem uma ideia, tentar visualizar, eu estava na costa norte de British Columbia, e aí eu cruzei a costa norte inteira até chegar no lado leste de BC, e de lá eu encontrei as Rocky Mountains, então as montanhas rochosas. E aí tem uma cidadezinha muito bonita lá que se chama Jasper. A gente decidiu dormir nessa cidade, conhecemos lá um pouquinho. No dia seguinte, a temperatura estava menos 48. Essa era a temperatura em Jasper. Faz essa temperatura lá mais ou menos umas 3 vezes no ano. Mas é tipo assim, 3 vezes de uns 3, 4 dias. Gente, foi tão doido, porque sabe quando você abre aquela porta daqueles freezer gigantesco e que tá muito gelado e você vê aquela fumacinha saindo do freezer? Foi exatamente isso que eu vi na hora que eu abri a porta do meu quarto do hotel para sair do quarto. Eu abri a porta, gente, parecia que eu tava entrando dentro do freezer. Entrou, tipo assim, uma nuvenzinha de sei lá, não era vapor, era uma nuvenzinha aí dentro do meu quarto. Eu senti aquele frio. Foi a primeira vez que eu respirei e eu senti congelar o meu pelinho do nariz. E eu até olhei, gente, eu fiz um vídeo e realmente estava congelado o pelinho do meu nariz. E foi super divertido para mim. Eu ficava, tipo, baforando no vidro para ver congelar o vidro do carro, a viagem inteira eu fiz isso. E, enfim, zero maturidade. Mas foi muito legal. Só que aí a gente parou num lugar lá que a gente pegou a Icefields Parkway, que é uma estrada que corta, então, as Rocky Mountains inteira. É a melhor estrada e uma das melhores estradas para se dirigir no Canadá. Se vocês vierem para cá, façam a Icefields Parkway, que vai de Banff até Jasper, e faça também o caminho de Terrace até Prince Rupert, que é pertinho aí de Kirimat, onde eu moro. As duas estradas, uma das mais bonitas do mundo. E aí a gente estava nessa Icefields Parkway e paramos no lugar para fazer um xixi. Só que, gente, tinha um glacier, um glacial na minha frente, uma coisa maravilhosa. E eu com a minha câmera fotográfica, queria tirar várias fotos. E o nosso truck, nossa caminhonete estava ligada, né? Porque não dava para desligar, que estava menos 48, vai que não liga depois. E com o aquecedor no vidro, para não embaçar. Na hora que a gente voltou pro carro,
eu e meu marido, a gente abriu a porta na mesma hora e veio o vento. Gente, rachou o vidro da caminhonete. Que nem Pirex, quando você tira do micro-ondas, sabe? Ou do forno e coloca na água. Rachou o vidro da nossa caminhonete, de fora a fora. Tinha um mini chipzinho, assim, sabe? Um mini trinquinho. E a diferença de temperatura do aquecedor o tempo inteiro e com os menos 48 que entrou na hora que a gente abriu a porta, rachou o vidro. Foi a coisa mais maluca. Nunca tinha visto isso. E aí, tipo, isso foi o maior extremo de temperatura que eu peguei aqui, esses menos 48. Isso eu não desejo pra ninguém, porque, gente, eu fiz xixi no menos 48, entendeu? Aqui a gente tem umas fossa que não é aquecida. Então, foi uma leve tortura. Dói o osso. Meu Deus. Mas não é assim o tempo inteiro. Aqui em Calgary, desde que eu me mudei para cá em setembro do ano passado, o mais frio que eu peguei aqui foi menos 30, mas não precisei sair na rua, não precisei ficar exposta ao tempo, né? Aí também é de boa, porque todo lugar tem aquecimento. Caramba, que loucura, hein? E agora aí vocês estão, se eu não vi errado aqui, vocês estão na reta final do inverno, né? Como é que tá por aí agora? Gente, tá maravilhoso. Deixa eu ver qual que é a temperatura que tá aqui hoje. Porque Calgary, a gente tem um fenômeno muito legal aqui que se chama Chinook. Que Calgary fica do lado das Rocky Mountains, né? Para chegar em Banff, que é o destino turístico mais popular aqui no Canadá, dá mais ou menos 1h30 aqui da onde eu moro. E na hora que você... Quando o vento sai das Rockies, né, e ele desce para chegar nas pradarias, que é a planície, que começa aqui em Calgary, vai até Manitoba, para lá de Manitoba, ele meio que perde, ele meio que esquenta, né, o ar, acontece esse fenômeno, que na hora que ele desce a montanha, ele ganha mais calor, e aí ele chega esse ar quente e faz com que hoje esteja, por exemplo, 1 grau positivo, e amanhã pode estar menos 20. Às vezes o Chinook vem e sobe a temperatura para 12 positivo. E 12 positivo aqui no Canadá, gente, sem brincadeira, eu saio de camiseta e calça. Nem moletom, com 12 graus. E Calgary é muito seco, então o frio aqui é um frio gostoso, sabe? Porque você fica lindo, o cabelo fica lindo, a pele fica uma maravilha, gente do céu. As meninas amam vir pra cá. E aí, quando você vai lá pra Kirimet, é aquela coisa úmida. E a umidade, você perde calor, né? Quando você tá no clima úmido. Então, o frio, ele parece mais frio. O quente, ele sua, ele incomoda mais. E aqui é o oposto do Brasil. Então, no inverno, a gente tem um clima muito seco nos lugares que é frio, o tempo inteiro, como é Calgary. Você tem muita umidade em Kirimet, onde a temperatura ela vai variando. Você tem esses extremos bem negativos, mas ela sobe acima de 0 quase todo dia. Então, fica muito úmido e aí o frio parece que dói, sabe? Agora que é seco, aqui não dói, não. Hoje tá 1 grau, mas domingo a gente tava num spa mó legal aqui, que tem em Kananaskis, que fica aqui pertinho. É tipo um spa, assim, que você vai fazer hidroterapia, que é um monte de piscina com água quente e água fria. Então tava, assim, 6 graus e a gente tava lá na piscina, tomando banho de água com 40 graus, 36 graus e depois pulando na de 5 graus e fazendo esse ciclo aí, e tava 6 graus. Aí você sai de uma piscina, você tá de biquíni, tá 6 graus e tá ok. Eu não me incomoda mais. É muito bom. E aí, Aron, esse frio aí de menos 40, você que gosta de frio, te atraiu ou não? Eu encaro, velho. Eu encaro suavão, velho. Ainda mais que é frio seco, vambora. Não tem que na vir, teoria, gente. Né? Não, mas eu aguento, que eu aguento. Só colocar o cabelo na orelha, assim, tá suave. O que é muito ruim do frio, que é o que me irrita aqui no inverno, é quando você chega perto do final do inverno e você não aguenta mais usar camada. Isso é o que irrita, ter que se vestir, sabe? Porque no Brasil é tão prático, gente. Você bota um short, você bota uma camiseta, um chinelo e você vai. Aqui você não tem opção.
de fazer isso para o trabalho, principalmente. Hoje o meu cargo é mais Aham. escritório, né? Mas quando eu estava em campo, nossa, trabalhar no campo no inverno para mim era um saco, porque, nossa, coloca a primeira camada de lã, aí depois coloca a outra térmica, aí depois coloca a outra, aí depois a outra. Tipo, 4 camadas, me senti uma cebola descascando, assim, no final do dia. Ô, Ana, mudando um pouquinho de assunto, aproveitando que você falou do seu cargo, né, do escritório, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente e para os nossos ouvintes a respeito disso, como é a sua área de atuação, o que você tem feito, o que você fez quando chegou, o que você faz agora. Conta um pouquinho para a gente disso. Bom, gente, então, como eu falei, eu não aguentava mais estudar e decidi aplicar para uma vaga de emprego no meu primeiro verão, né? Então, eu tive o incentivo de um amigo meu, que ele é inglês, né? E aí, esse meu amigo, ele que ficava me cutucando para aplicar para as vagas, eu achava que talvez eu não conseguiria, então eu pensava, nossa, nem vou investir meu tempo criando um currículo, uma cover letter, né? Cover letter é um outro documento que a gente escreve, é tipo uma carta de apresentação pro nosso empregador, bem comum aqui no Canadá. E aí eu não queria perder muito tempo, porque achei que eu não tinha muita chance. Mas aí esse meu amigo me incentivou muito, eu apliquei para uma vaga que era de GIS Technician. Você vê como que ele me incentivou, porque eu não sei nada de GIS. Mentira, sei, assim, o básico do GIS. Só que aí, na vaga de emprego, estava explicando tudo certinho, o que o GIS Analyst ia fazer, mas tinha uma frasezinha lá no final falando assim, olha, a nossa empresa está expandindo e temos um novo projeto, né? Então, se você tiver interesse em trabalhar no curto prazo, manda um e-mail para a gente, que talvez a gente te encaixe em alguma outra vaga. E aí eu falei, bom, não custa nada tentar, o não eu já tenho, e esse é o meu mantra, né? Melhor se arrepender de ter feito do que se arrepender de não ter feito. Aí eu apliquei para essa vaga e foi aí que eu conheci o meu anjo canadense, se chama Dan Nicholson. O Dan, ele é um cara muito legal, ele é dono de uma empresa que se chama Geoterra, escreve, né? E eles adoram usar o nome terra aqui, gente, mas eles nem sabem o que significa direito. A maioria das pessoas não sabe, eu acho o máximo isso. Mas aí, essa empresa chamava Geoterra e eles estavam começando um projeto que ia trabalhar com uma espécie que é ameaçada de extinção. Então, aqui a gente tem um sistema diferente de classificação das espécies que estão ameaçadas, não são apenas aquelas em que a população já está muito baixa, sabe? Não está. Quando você faz a análise, você percebe que, nossa, não temos indivíduo suficiente dessa espécie. Aqui também é levada com o mesmo grau de importância todas aquelas populações que estão em declínio, por menor que ela seja, e que a evidência, né, de estudos científicos mostra que esse declínio vai ser acentuado nos próximos anos por causa da mudança climática. E foi aí que eu entrei em contato com esse projeto, porque eles trabalhavam com white bark pine, então é um pinheiro, né, de, sei lá, bark pine, né, do tronco branco. Essa seria a tradução. O nome científico é Pinus albicaulis. E eles me contrataram porque esse projeto que eles iam trabalhar era um projeto que ia envolver pesquisa e ia envolver conservação de uma espécie que era dispersada por uma ave. E aqui no Canadá, como a gente, principalmente em British Columbia, como a gente não tem tanta biodiversidade, vamos falar assim, a biodiversidade aqui não é como é do Brasil, as espécies que foram selecionadas aqui, elas têm a dispersão principalmente pelo vento, né? Então não é tanto por zoocoria. A gente até tem algumas espécies que são dispersadas por animais, mas não é tão comum como nos trópicos. Então, por isso, a gente não tem também grandes especialistas em dispersão de semente. E essa era a minha área de estudo, né? Enquanto eu estava no Brasil, na iniciação científica e no mestrado. E aí, na hora que eu enviei esse currículo, eles viram isso lá e entraram em contato comigo, falando que iam começar esse projeto, então, com White Bark Pine, e que eles gostariam de me oferecer uma oportunidade para eu ser um Project Lead Biologist. Então, seria um líder do projeto, né? A bióloga líder do projeto. Porque eu tinha essa certa expertise em dispersão de sementes. Mas também porque eu tinha um passado já na ciência, né? Na academia.
e eles se interessaram por isso, porque aqui não é muito comum a galera fazer mestrado, doutorado, sabe? E aqui não é nem obrigatório, quando eles se formam, a se formar fazendo o TCC. Se você faz o TCC, você tem um adicional, que você se forma com honra, né, with honors. Mas se você não quiser, você não precisa, você só faz o curso, então a maioria das pessoas não tem nenhum contato com pesquisa. E aí eu consegui esse meu primeiro emprego, essa empresa, inclusive, que foi a patrocinadora do meu visto de trabalho e da minha residência permanente aqui. E aí, o que aconteceu foi que eu tive que fazer um curso de escalar árvore, porque na hora que eu comecei a estudar sobre essa espécie, eu descobri que ia ser um desafio maior do que eu imaginava, né? Se eu imaginava que ficar perseguindo macaco para coletar cocô e ver a semente que tinha dentro do cocô do macaco, imagina eu que ia ter que ser a própria macaca, agora aqui na América do Norte, escalando árvore. E eu não tinha nenhuma experiência em escalada. Mas foi, tipo, sem brincadeira, a melhor experiência da minha vida. O projeto, ele era um projeto de conservação para um projeto de gasoduto. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar para pipeline, né? Pipelines engloba gasoduto, oleoduto, também tudo que é de distribuição de água, né? Tudo que é cano, linha de cano, vamos falar assim. E o que acontecia é que tem esse pipeline que se chama Foothills, de gás natural, e a área que eles tinham que fazer o desmate das árvores para colocar o cano tinha essa espécie que é, então, considerada ameaçada pelo governo canadense, e aí, para a empresa privada ter autorização para poder fazer a construção, né, obter a licença do pipeline, eles tiveram que fazer esses comprometimentos com o governo de BC para que eles fossem mitigar esses danos à população. E aí, para dar um pouco de contexto para vocês, o que aconteceu aqui é que teve uma doença que foi introduzida, né, a rust, e é um fungo, ele mata a população dessa espécie, e a mudança climática também vai influenciar muito. Ela é uma espécie que ela cresce principalmente na parte subalpina das Rocky Mountains, né, então em altitude elevada. Para ela poder germinar, ela depende, porque ela coevoluiu com uma espécie de ave que se chama Clark's Nutcracker, e ele que dispersa. Então, a gente teve que escalar essas árvores, colocar umas gaiolas nas árvores, mas essas árvores elas foram selecionadas com base num estudo prévio que a gente fez para detectar o índice de incidência dessa espécie de fungo que está, então, ameaçando, né, que é essa doença chamada rust, que ameaça essa espécie, e a gente selecionou as árvores mais saudáveis numa área que tinha maior incidência dessa doença, da rust. Porque a gente supôs, então, que esses indivíduos que aparentavam ser mais saudáveis, com base nos parâmetros que a gente decidiu, né, que ia analisar, tudo com auxílio da White Bark Foundation. A gente selecionou essas árvores, calamos elas, colocamos uma gaiola em todos os cones quando eles estavam imaturos, para a gente selecionar essas árvores também e não ter que escalar a árvore que a gente talvez não ia encontrar um cone. A gente teve ajuda de uma empresa de drone, e eles voavam os drones, né, para mostrar para a gente aonde que tinha bastante cone, a árvore que seria interessante a gente escalar. Antes, para eu poder selecionar umas árvores prévias também e fazer essa análise aí, né, da árvore que provavelmente tem certa resistência à rust, a gente usou helicóptero, então é uma realidade muito diferente da do Brasil, porque aqui tem muito recurso, né? A gente voou muito de helicóptero, que eu falava assim, gente, eu tô sendo paga para viver as férias da minha vida aqui, porque eu tô voando de helicóptero nessas montanhas maravilhosas, olhando para passarinho e para árvore, que eu quero mais o quê, né? E sendo paga para fazer isso, em vez de ter que pagar. Então, nossa, ganhou meu coração, assim, o Canadá, que ia ser meu primeiro emprego já. Mas aí a gente não podia tirar o cone imediatamente, né, da árvore, porque ele tem um processo de germinação bem complexo, e também a gente precisava
esperar a semente estar pronta, né? Tá madura, porque ela não vai madurar se a gente arrancasse o cone. Só que se a gente deixasse o cone lá desprotegido, a pinha, né? Desprotegida, a gente ia ter que brigar com o próprio dispersor dessa semente, que é o Clark's Nutcracker, mas com todos os chipmunks, que são o alvin e os esquilos, né? Os outros esquilos também, a gente tem o red squirrel, que é nativo aqui e come também, mas a gente tem que brigar com os ursos, porque os ursos adoram essa semente do white bark pine. Ela é muito nutritiva, tem muito óleo, né? Muita gordura boa, então é muito bom para os animais consumirem, principalmente porque os mamíferos aqui hibernam, então eles precisam desse grande teor calórico. Então a gente colocou as gaiolas nos cones, né, para proteger eles da predação, até que eles ficassem maduros dali 2 meses. Voltamos, escalamos de novo essas árvores, coletamos os cones, aí depois a gente teve que separar a semente manualmente, e aí tem uma empresa indígena, que aqui é muito legal, né, como que eles dão a autonomia para os indígenas e como eles incentivam os indígenas a trabalharem para serviços ambientais, principalmente. Então eles têm uma estufa onde eles vão fazer as mudas dessa espécie. E a gente teve que fazer tudo isso porque essa espécie, por ser ameaçada, não existe muda para a gente comprar e fazer depois a restauração, né, com a mesma espécie. Então, daqui 5 anos, a gente vai poder plantar os primeiros exemplares dessa muda. Isso também é algo muito interessante de trabalhar aqui no Canadá, porque no clima temperado, o tempo é outro, gente. Como a gente tem inverno, e é um inverno muito longo e muito rígido, as plantas ficam dormentes, então elas não crescem, né, durante o inverno. Elas crescem muito pouco, mas a taxa metabólica delas é mínima, comparada ao que a gente tem nos trópicos. E aí foi muito interessante ter essa noção, essa outra perspectiva, porque eu pude ter contato com várias variáveis que a gente não está atento no Brasil, né? Então, por exemplo, um dos processos, depois que a gente coleta essa semente, é simular o processo natural para que ela germine, porque senão ela não vai germinar. Então a gente tem que deixar essa semente numa bandeja, né? Ela fica a 30 graus, um ângulo de 30 graus, e tem uma água a 0 graus Celsius que fica correndo por quase 2 meses sobre essa semente, porque está simulando degelo, né? Então o Clark's Nutcracker, que é o dispersor dessa semente, ele coleta ela e guarda ela, né, nos troncos das árvores, que estão, assim, no solo, né, ou então em pedras, em todo lugar que você vê uma certa heterogeneidade do ambiente, que ele consegue esconder ali uma sementinha, que tem um buraquinho, ele coloca a semente ali, aí ele esquece, né? Vem a neve, cai a neve, depois a neve derrete no verão e fica derretendo, então, né? Vem essa água gelada por muito, muito tempo. E só depois disso é que a planta vai germinar. E aí vai demorar muitos anos para ela conseguir chegar a um tamanho, né, que é seguro da gente plantar, porque a gente sabe que o estabelecimento dela vai ter uma maior chance de sucesso. Além disso, a gente também teve que trabalhar diretamente com a empresa, né, que estava construindo o gasoduto. Foi muito legal. Aqui eu trabalhei com a TC Energy nesse projeto. É a empresa para a qual eu presto serviço hoje também. A TC Energy, ela é como se fosse uma Petrobras daqui do Canadá. E, além disso, a gente está desenvolvendo um estudo para enxerto, né? Porque essa espécie de pinheiro, gente, depois que ocorre a germinação, né, e que a plântula se estabelece, ela leva até 80 anos para produzir cone numa quantidade significativa. Então, para a conservação, esse é um desafio muito grande, né? Porque você precisa esperar, então, 80 anos. Tipo, se eu fosse fazer isso hoje em dia, eu não ia ver essas mudas, né, da semente que eu coletei, eu não ia ver essas mudas produzindo sementes viáveis, né, no tempo da minha vida, não ia ser suficiente. Então, junto com a TC Energy, eles estão patrocinando um estudo que eu ainda estou desenvolvendo junto com eles, né, um trabalhinho que eu tenho à parte com a Geoterra ainda, e a gente está tentando enxertar o White Bark Pine em Lodgepole Pine, que é uma espécie muito usada
usada na indústria madeireira aqui. Já existem vários transgênicos que fazem com que eles tenham aí um grande porte, né? A árvore fica com um grande porte num curto período de tempo. E os nossos primeiros estudos, os nossos primeiros ensaios, assim, foram bem legais. A gente ainda não consegue ter resultado, porque, como eu falei, é tudo muito demorado no clima temperado, mas os enxertos foram viáveis, né? Vamos ver agora se a gente vai conseguir produzir cones e sementes e quanto tempo que a gente vai levar. Mas a gente espera que a gente vai reduzir esse tempo de produção de semente viável de 80 anos para possivelmente 5, 6 anos, o que vai ser muito importante para a conservação dessa espécie. E aí esse foi o meu primeiro projeto, mas ele ainda está em andamento, né? Eu colaboro principalmente com um especialista em White Bark Pine aqui no Canadá. Ele se chama Randy Moody. Ele é um grande amigo meu, também é apicultor. Quando ele não está trabalhando com White Bark Pine, ele produz mel e vários cosméticos sustentáveis. E aí, assim que terminou esse projeto, a parte de campo, de escalada e tudo mais, e que a gente entrou nesse período de que tem que esperar, né, os processos e tudo mais, eu estava pensando em procurar um outro emprego, ir para uma outra empresa. E eu acho que o meu chefe da Geoterra, na época, ele percebeu que eu estava meio desmotivada, porque eu estava fazendo trabalho mais de engenharia florestal por um mês, e eu não gostava muito, odeio fazer timber cruising, que é tipo medir volume de madeira, etc e tal. Aí ele me ofereceu esse outro emprego, que eu seria uma subterceirizada da TC Energy. E eu iria trabalhar num projeto de gasoduto, então lá em Kirimet, que é onde eu trabalho atualmente, como coordenadora de inspeção ambiental. E aí eu gostei muito, porque era algo completamente diferente do que eu fazia, e eu gosto muito de mudar, eu adoro coisa nova, eu adoro mudança, eu não gosto muito de fazer a mesma coisa pelo mesmo tempo. No entanto, que eu fiz uma entrevista até para ir para outro cargo agora. Ontem eu fiz essa entrevista, porque eu já fiquei 1 ano lá nesse projeto que eu tô agora, acho que eu já aprendi tudo, quero ir para outra coisa, mas eu acabei chegando no Coastal GasLink por um motivo. Então, para vocês entenderem, o CGL, Coastal GasLink, ele é um gasoduto muito polêmico, absurdamente polêmico. Joguem no Google e vocês vão ver tudo que eles falam mal do meio ambiente, tem tipo uma notícia atrás da outra. Eu tenho o Leonardo DiCaprio xingando o projeto que eu trabalho, gente, eu me sinto muito importante. Eu tenho a Meryl Streep me xingando. É nesse nível. Aí eu falo, gente do céu, mas me chama para um podcast também, DiCaprio, né? Chama o Biologistas para o podcast, a gente combina, faz uma collab juntos e vamos falar sobre o CGL. Mas é uma loucura, gente, porque é uma fase de construção de pipeline, então, de novo, de gás natural. Eu não trabalho para oleoduto por uma questão ideológica e também estratégica da minha carreira, porque eu acho que não vai ser interessante, assim, a longo prazo, a galera investir muito em petróleo, né? Isso daí vai acabar. Mas esse projeto que eu trabalho, ele tem uma importância muito grande no panorama de conservação mundial, porque foi justamente esse projeto que fez com que na COP, eu acho que foi de 2021, se eu não me engano, a China e a Ásia firmassem aquele compromisso de não usar mais carvão. Não sei se vocês lembram disso, eu acho que até 2025 eles vão acabar com toda a energia de carvão na Ásia. E isso só vai ser possível porque esse gás natural daqui do Canadá vai chegar, então, agora no Oceano Pacífico, né, lá em Kirimet, onde eu trabalho, e de lá eles vai transformar o gás em liquefeito, né, e vão exportar para a Ásia. Então, o Canadá, ele provavelmente vai ser uma grande potência em energia de transição, porque o gás natural, ele está cumprindo esse papel aqui, né? A gente tem mais outros 2 gasodutos que foram aprovados aqui, nada de petróleo foi aprovado mais no Canadá, não existe incentivo para isso, e eu acredito que não exista nem o banco que queira patrocinar, né, um projeto desse mais. Só que ele vai ser bem legal, porque isso vai fazer com que a gente ganha tempo, né? E a gente possa investir numa energia mais limpa. E a ideia é que a gente vai usar essa mesma linha, né, de transmissão de gás para hidrogênio depois.
Então, a gente já está tendo aqui em Alberta plantas de hidrogênio. Essa entrevista que eu fiz ontem foi justamente para trabalhar em plantas de hidrogênio, que eu quero ir para essa energia mais limpa. E aí, o meu trabalho lá, o CDL, ele é um gasoduto, é o maior gasoduto da história do Canadá. Ele tem 670 quilômetros de extensão e ele corta a província da Colômbia Britânica inteira, passa então por vários tipos de áreas do ecossistema aqui, que ele tem um gridzinho e ele é bem discriminado, sabe? É bem diferenciado cada ecossistema, é uma escala bem fina que a gente tem aqui. Então, ele passa por vários tipos de ecossistema. Ele é dividido em 8 seções, e a minha seção é a 8ª, e é onde termina o gasoduto. A seção 8, ela compreende uma porção leste e uma porção oeste. Ela é a única seção que é dividida nessas 2 porções, e tem um motivo para isso, que é porque é a região mais montanhosa, né? Então, a gente tem as montanhas costeiras ali naquela região, e como neva muito, na hora que o gelo derrete, a gente tem vários canais que eles são formados, mas eles são canais temporários, né? Então, eles formam vários rios, vários cursos d'água, e para vocês terem uma ideia, o meu foco maior, né, o escopo do meu trabalho é mais nessa seção oeste, que tem 47 quilômetros de extensão, mais ou menos, mais a central, que também é do escopo do meu trabalho, mas eu não trabalho muito, que soma 70 quilômetros, mais ou menos. Gente, eu tenho 240 cursos d'água cortando o curso do pipeline em 70 quilômetros. Então, assim, esse é o nível de complexidade ambiental que a gente tem lá. Além disso, é uma floresta de crescimento antigo, por isso ela tem uma importância cultural muito grande para os povos indígenas, então tem também o caráter histórico e antropológico de tudo isso, socioambiental, sociocultural, mas a gente também está numa área muito sensível, porque a gente trabalha na área a área de migração e reprodução de salmão, que é uma espécie muito importante tanto para o ecossistema canadense, né, porque o salmão é o que traz nutriente, principalmente o nitrogênio, para essas florestas, para que a floresta tenha nutriente para crescer e para manter todo o ecossistema costeiro do Canadá, mas além disso ele também tem importância econômica, né, para a indústria pesqueira. E aí vocês imaginam, gente, trabalhar numa obra, ainda mais com escavação, né? Porque você tem que escavar a trincheira para colocar o cano dentro. Você remove a vegetação numa área absurdamente chuvosa, muito montanhosa, e tem vários cursos d'água que é absurdamente importante para uma espécie chave no ecossistema aqui. E eles não lidam bem com turbidez na água, né? O salmão, a truta, a gente tem várias espécies de salmão, várias espécies de trutas. Todas elas são de absurda importância para o ecossistema. Então, é um desafio absurdo cumprir com todos os requerimentos ambientais. E esse é o meu trabalho, é garantir que a construtora está cumprindo com o nosso requerimento, né, com as condições que foram dadas no nosso plano de manejo, no nosso Environmental Certificate, que é um certificado ambiental, uma legislação que surgiu em 2013 aqui no Canadá. Todo projeto de grande porte ele é muito fiscalizado. A gente tem visita do governo provincial ou estado ou federal, pelo menos 2 no mês. Em todos os outros projetos é comum o oficial, né, ir visitar 3, 4 vezes no ano. Lá a gente tem 2 visitas por mês. Então, é muito estressante, né, porque a gente tem os olhos da mídia olhando para a gente ali, e muita responsabilidade, porque quando a construtora não cumpre ou quando eles cometem algum erro, é a minha responsabilidade coletar a evidência para garantir que o departamento ambiental da TC Energy está cumprindo, né? E a gente está demandando que as condições sejam cumpridas, mas às vezes a construtora não cumpre. Aí, com isso, eu estou evoluindo muito, eu acho, na minha carreira, evoluindo profissionalmente, porque é um cargo que exige muita resiliência, principalmente para lidar com conflito, e
eu descobri que o brasileiro é muito bom para isso, né? Porque a gente tem muito carisma, a gente está acostumado com uma realidade muito difícil. Aqui no Canadá, a vida é muito fácil, gente. É sério mesmo, é muito fácil a vida aqui. Falo isso para todos os meus amigos. Eu falo que eles não têm ideia do privilégio que eles têm de viver no Canadá e saber que é tipo assim, uma receita, sabe? Você segue essa receitinha e sua vida vai dar certo, você vai ter uma ótima qualidade de vida. No Brasil, não existe uma receita, com toda a desigualdade que a gente tem aí. Isso não é válido, né? A gente precisa de várias políticas públicas e tudo mais para poder compensar isso e fazer com que seja um ambiente mais justo. Mas aqui no Canadá isso não existe, né? Porque a desigualdade é praticamente zero e todo mundo tem a oportunidade de dar certo. Então, é basicamente um resumão do que eu faço hoje em dia. Eu gosto muito do meu trabalho, eu sou 100% workaholic. Eu trabalho 12 horas por dia, 14 dias direto, aí eu descanso 7, depois eu volto e trabalho mais 14 dias. Só que aí, nesses 7 dias que eu tô de folga, eu ofereço consultoria profissional para a galera que quer começar a carreira, né, na área ambiental aqui no Canadá. E, além disso, eu tô fazendo curso para a galera começar a estudar daí do Brasil antes de vir para o Canadá e, quando chegar aqui, tá com o currículo já preparado para o mercado canadense. Então, tenho muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Sensacional, Ana. Pô, você trouxe muitos detalhes aí, né, de tudo que você fez e como funciona bastante parte aí da política, dos investimentos. É bem legal saber isso. A gente nota com facilidade essa diferença, né, até que você comentou agora dessa questão da desigualdade, que não existe muito aí. Bom, Ana, agora vou puxar aqui uma das perguntas que o pessoal enviou pra gente e quem mandou foi o Edu Silva. Ele pergunta a respeito do mercado de trabalho, como que funciona aí no Canadá. E aí você podia também falar um pouquinho sobre esse lance que você mencionou sobre a sua consultoria. Então, gente, eu comecei a oferecer a consultoria porque, quando eu vim para o Canadá, eu não tinha intenção de ter nenhum serviço assim sendo oferecido pelo Instagram, mas eu sentia muito essa necessidade de ainda ter uma conexão com o Brasil e meio que, sei lá, colaborar de algum jeito, né? E aí a galera começou a me seguir, eu percebi que muita gente estava buscando o mesmo tipo de informação, que era muito difícil para eu conseguir ter acesso, né, quando eu estava querendo começar a minha carreira. E aí que eu comecei a oferecer a consultoria com base naquilo que eu aprendi tanto nos meus estudos, né, mas também na minha prática e principalmente com o meu networking, porque esse trabalho que eu estava explicando aí, o CCGL, favoreceu muito o meu network, muito, muito, muito mesmo. Então, eu trabalho com várias empresas diferentes e isso fez com que eu entendesse melhor o mercado, né, de trabalho. E o mercado de trabalho aqui no Canadá, ele é muito diferente do que o que a gente tem no Brasil. E eu queria que vocês entendessem que o mercado ambiental, ele deve ser como ele é no Canadá, no mundo inteiro. Porque aqui no Canadá, ele é um mercado muito bom para a gente crescer, ter qualidade de vida, ter também estabilidade financeira e ter uma boa compensação financeira. Tipo, o biólogo aqui é como se fosse um engenheiro, não é menos do que um engenheiro, entendeu? No Brasil, a gente vê muitas vezes que as pessoas não valorizam a profissão como deveria ser valorizada. Mas isso tem total relação com a legislação ambiental do país e do estado, né? No caso do Brasil, ou da província, como é o caso aqui do Canadá. É por isso que o mercado ambiental no Canadá, ele vai ser melhor na província que tem uma regulação ambiental mais rígida, né? Faz sentido a gente pensar que a empresa, ela é motivada pelo lucro, ela não tem nenhuma motivação em mudar o mundo e fazer do mundo um país perfeito, as pessoas pensam no dinheiro, né? E quando a gente tem uma província que cobra muito a mitigação ambiental, ou o cumprimento da legislação, e tem uma legislação rígida, é natural que as empresas vão fazer um grande investimento no setor ambiental, num departamento ambiental. Então, o mercado aqui, o que a gente tem hoje, são as grandes empresas de engenharia comprando as pequenas empresas de consultoria ambiental e transformando essas empresas de pequeno e médio porte em
em um departamento da empresa de engenharia. Então, a empresa que eu fui contratada a princípio, como eu contei, a Geoterra, ela é uma empresa de British Columbia. Ela atuava principalmente no setor de engenharia florestal, na indústria madeireira, e com projetos de pipeline, principalmente. Então, toda vez que cortam árvore, eles que fazem a venda, né, dessa árvore, medem o volume, etc e tal, da madeira a ser comercializada. Mas eles foram comprados pela CCI, que é uma empresa de Calgary, com sede em Calgary. Calgary é um hubzinho, assim, de todas as empresas de energia. E essa empresa ela vai crescendo cada vez mais, né? Elas vão virando grandes monopólios, para ser bem sincero. Todo projeto de pipeline que tem aqui em BC, a CCI vai estar envolvida de um jeito ou de outro. E então o mercado ambiental aqui no Canadá, ele é tipo direcionado conforme a legislação ambiental vai melhorando ou vai ficando mais fraca, né? Então, British Columbia, você tem muita oportunidade, porque é também a parte que foi colonizada posteriormente, né? O oeste canadense, Alberta e BC, eles foram colonizados acho que é 150 anos atrás que eles chegaram aqui, mas é coisa muito nova, gente. Não sei direito da história do Canadá, porque ainda não prestei minha prova da cidadania. Depois eu venho e conto. Mas eu sei que eles não tiveram grande desenvolvimento. Como eu falei do começo aqui do programa, a gente dirige aqui, vê uma cidade, depois você vê muita mata, né? Então existe uma necessidade muito grande para oferecer infraestrutura nessas áreas aqui do Canadá. Então é muito projeto em energia, seja ela hidroelétrica ou agora gás natural. Tem muita mineração e a economia do Canadá que é baseada em recurso natural, né? Aqui, infelizmente, a gente tem que importar muita coisa, principalmente manufatura, assim, importa-se tudo dos Estados Unidos. No entanto, que eu acho que na pandemia falaram, acho que, não sei nem se é verdade, viu, gente? Vai que eu tô falando fake news, mas parece que o Canadá não produz nem o próprio papel higiênico, sabe? Importa tudo dos Estados Unidos, porque aqui não tem gente pra suprir essa mão de obra. Exato. Então, é muito doido, assim, tá morando num lugar e trabalhando num lugar que tá se desenvolvendo agora, né? Porque essa é a sensação. É um país desenvolvido, mas a gente não tem uma grande densidade populacional, a gente não tem infraestrutura em muitos lugares, e se vocês abrirem o mapa do Canadá, vocês vão ver que a população mesmo, ela tá concentrada, acho que em 5% do território do Canadá, e é o território sul, né? Porque no norte é frio e é difícil de habitar lá, né? É difícil de sobreviver. Imagina antigamente, sem a tecnologia, como devia ser. Então, o mercado no Canadá, ele é muito bom para a área ambiental, seja para biólogo, para engenheiro ambiental. Biologia aqui não é uma profissão regularizada, então você pode vir trabalhar com seu diploma do Brasil e com o tempo você pode se tornar um profissional registrado e aí ocupar cargos mais altos. Tudo isso, se vocês quiserem saber mais detalhes, se vocês quiserem saber também quais são os processos de imigração que são interessantes, se vocês quiserem conhecer as empresas que atuam, me chama no meu Instagram, marca uma consultoria comigo, @anaclara.bio, que eu posso explicar com mais detalhes. E aqui no podcast, claro, né, é tudo muito geral, mas cada caso é um caso, a gente pode fazer algo personalizado para todos vocês, se vocês quiserem. Perfeito, é isso aí. E a gente vai deixar, claro, na descrição do episódio o Instagram da Ana. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato lá para deixar tudo nos esquemas. Bom, Ana, então a gente vai entrando praticamente no último tópico, né? A gente já viu que o bom que é legal do Canadá é que tem bastante oportunidade para migrante, né? Tem países que dificultam muito, né, para entrar imigrante. O bom é que o Canadá não faz isso, né? E então, já aproveitando falar também da biodiversidade, porque a galera fala, é fácil de entrar, mas isso aqui é o que eu quero trabalhar, porque eu gosto, sei lá, gosto de bicho, essas coisas. Então, aproveitando duas perguntas, a gente já consegue entrar nesse tópico, né, de biodiversidade, a diferença entre Brasil e Canadá. 2 seguidores nossos, né? Um é o off_hilf, acho que é assim que é o arroba dele. Ele perguntou quais são os animais que você mais gosta de encontrar no Canadá, que não tem aqui no Brasil, né? E o outro seguidor, Rafael Emerenciano, ele diz que lá na cidade dele, quando é temporada de pernilongo, é cruel.
né? E ele quer saber se aí no Canadá vocês passam esses apuros nas matas ou se aí não tem muito mosquito por causa do tempo, né? Então, como que é por aí? Gente, eu vou começar dessa do pernilongo. Vocês não fazem ideia do que é pernilongo no Canadá. Vocês acham que é ruim no Brasil? Vem para as Rocky Mountains em agosto ou setembro. Porque no Brasil, gente, o Caramba. pernilongo, ele tem, tipo assim, o ano inteiro para existir. Aqui no Canadá, ele tem um mês para existir. Só que eu vou falar que o pernilongo daqui, ele é muito lento. No Brasil, gente, eu não conseguia matar pernilongo, principalmente borrachudo. O pernilongo te pica, ou então você tenta matar ele, tipo assim, no seu quarto, sabe? Quando você dá aquela tapa na parede, fica aquele mancha de sangue. Você já foi a vítima do pernilongo ali. Agora, o pernilongo canadense, ele é um pernilongo burro, é um pernilongo lento. Não sei se o canadense é um povo lento, selecionou naturalmente, talvez, pernilongos lentos? Não sei. Mentira, gente, é por causa do metabolismo, do tempo, né? Eles são devagar. Só que é doidíssimo. Você tá assim, na mata, você bate a mão na maior lerdeza, não sei se dá pra escutar no microfone, mas tipo assim, e você mata o pernilongo. Mas tem muito. Só que é só numa época do ano, e eu tô falando assim, gente, praticamente em British Columbia, tá? Que é onde eu trabalho. Aqui em Alberta, que é onde eu moro, tem muita mosca, porque aqui é pradaria, é pasto. Então, chega a época de mosca, né? Tipo, no pico do verão, agosto, setembro, é um horror. Mas a biodiversidade aqui é uma coisa muito doida, porque quando a gente está no Brasil, a gente tem a impressão de que a gente mora, nossa, no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Só que o Brasil, a nossa mata nativa, ela foi completamente desmatada, né? Tipo, principalmente a Mata Atlântica, a região de São Carlos, Ribeirão Preto, onde a gente está aí. É difícil a gente ter esse contato com a natureza. E os animais que a gente tem no Brasil, muitas vezes os generalistas, eles acabam chegando na cidade, mas eles não são de grande porte como os animais generalistas que a gente tem aqui. Porque, por exemplo, aqui a gente tem veado na cidade o tempo inteiro. Existe um veado muito grande que eu não sei nem não existe nem tradução, acho, em português. Vocês vão ter que pesquisar no Google para conhecer essa espécie. Se chama elk, E-L-K. Ele é nossa, um veado do tamanho de um cavalo, quase, assim. Ele é bem grande, ele tem umas galhadas enormes, a coisa mais maravilhosa. É um dos meus animais favoritos. Mas ele tem, assim, na rua aqui de casa, comendo a macieira que cresce na frente da minha casa. Tem o lebre andando o tempo inteiro aqui em Calgary, e é muito engraçado que elas mudam de cor agora no inverno, né? No inverno elas ficam branquinha, e no verão elas ficam marronzinha, é muito legal. Mas, gente, não tem como não amar os ursos, né? Eu ainda tenho um amor gigantesco, apesar de ser muito perigoso, e eu já ter passado bastante perrengue com o urso. É um animal que a gente tem que ter muito cuidado. Eu também vou liberar um curso para a galera que não é da área ambiental e que tem ideia de vir aqui para o Canadá, seja turismo, para morar. Vou fazer um curso de Bear Awareness, então, para a galera saber se comportar no encontro com urso, porque eles são muito comuns. Em Kirimeto, gente, vão lá no Instagram, porque eu posto os ursos na cidade lá. É a coisa mais doida do mundo, gente. Eu tava esses dias abastecendo a minha caminhonete de trabalho, eu olhei assim, do outro lado da rua, tinha um urso pardo, fêmea, enorme, obeso, mas muito gordo, e 3 filhotes, a tipo 40 metros de mim. Teve um outro dia que eu estava indo para o trabalho e no começo do outono eles ainda estavam. E lá onde eu trabalho eles ficam ativos o ano inteiro, tá, gente? Não é que eles hibernam e dormem e nunca mais acorda. Eles hibernam, mas aí de vez em quando eles acordam, saem para procurar uns lixos na cidade, come lixo, e aí eles voltam a dormir. Eu estava indo para o trabalho no outono e aí tinha 2 senhorinhas caminhando 6 horas da manhã, estava completamente escuro. E tinha um urso a 20 metros dessas 2 senhorinhas. E eu passando e eu vendo que essa senhora estava igualzinha a minha avó, conversando com a melhor amiga dela, Irene, que é tipo assim, figurinha carimbada em Tambaú, São Paulo, todo mundo sabe que elas ficam batendo papo no meio da rua, assim, de braço dado, sabe? Falei, gente do céu, igualzinha. Olha, eu tô vendo a minha avó e a Irene nessa rua e eu duvido que elas estão vendo aquele urso. Eu parei para avisar. Gente, era um urso preto. A senhorinha falou para mim que achava que era um saco de lixo e era um urso sentado.
E tava a 20 metros Caramba. delas e elas não viram o urso. E, gente, o urso Olha o mata. perigo. É sério, é tipo assim, as pessoas acham um bicho muito lindo, acham que vai ver o urso assim na estrada, passando na frente do seu carro, e nossa, vai ser um momento único e maravilhoso. Tá, se você tá dentro do carro, ele pode ser um momento maravilhoso. Mas se você tá trabalhando no meio do mato, sozinho, e você vê um urso, não o urso preto, porque o preto, ele, tipo assim, dá uma briga boa, sabe? Mas você ainda tem chance. Agora, com o urso pardo, gente, você não tem chance. Se tiver alguma fé, você reza. E no meu caso, como eu não tenho nenhuma, eu penso, pelo menos eu não fui atropelada por um Fusca, entendeu? Pelo menos estou tendo uma morte simbólica, fui comida por um grizzly bear, vou nutrir as florestas de crescimento antigo aqui de British Columbia, vou ter uma morte, pelo menos, filosófica, né? Algo interessante. Mas é aterrorizante, assim, a princípio. Ainda mais quando eu estava trabalhando com esse projeto do White Bark Pine, que eu tive que escalar a árvore, eu trabalhava sozinha com meu amigo, né? E a gente fica exausto. E eu tava pensando, gente, se o urso estiver aqui, eu não vou ter nem força para brigar com ele. Tomara que ele perceba que eu amo ele e me dê um beijinho e vai embora, mas não vai acontecer. Só que eu tava tão preocupada com o urso que aí eu não prestei atenção no alce, que é um animal, gente do céu, ele até me incomoda, vou ser bem sincera, porque eu tenho muita mania, assim, de ter uma opinião de categorizar as coisas na minha vida. É um exercício que eu faço, mas é só porque eu sou esquisita mesmo. Aí eu fiquei pensando, gente, quais são os meus animais favoritos depois que eu vi essa mensagem, né? Aí eu pensei, beleza, o urso é um dos meus animais favoritos, maravilhoso, seja ele o Black, o Grizzly ou o Kermode, que é aquele branco que eu falei para vocês, maravilhoso. Amo as baleias. Lá em Quirimeto tem muita baleia jubarte. Meu chefe tem um barco, a gente vai pescar. Eu não pesco nada, né? Porque eu morro de dó do bicho. Não consigo nem pescar. Porque não mato nem barata, gente. E aí, tipo, também baleia, tá ali. Aí chegou no terceiro, eu pensei, gente, o alce. Mas o alce, ele é um animal que ele me incomoda, porque eu acho ele horroroso. Mas ao mesmo tempo que eu acho ele horrível, eu acho ele um animal lindo. E eu não sei porquê. Eu acho que é a magnitude, a imponência daquele animal. Quando você vê um alce, gente, o alce é maior que um cavalo e é algo assim, olha, eu pesquisei muito sobre a biodiversidade do Canadá antes de eu vir. Em vez de fazer que nem o resto da galera fez, que pesquisava sobre a cidade, sobre como tirar o sim, como fazer o programa de migração assim, assado, não sei das coisas, eu estava pesquisando sobre os animais. E eu pesquisei sobre o alce, só que na hora que você vê um pessoalmente e você tem a noção do tamanho daquele bicho, é basicamente assim, gente, se você tem um Celtinha, um Fusca, vamos falar assim, se o alce estiver atravessando a estrada na tua frente, sua chance de sobreviver é mirar para passar entre as pernas do alce, porque cabe um carro ali. É sério, penso isso. Caramba. É surreal. E, no entanto, que é por isso que eu comprei uma caminhonete. Porque para dirigir aqui no Canadá é muito ungulado passando, né? Então, veado, o elk, o alce, eles passam o tempo inteiro. A gente tem várias espécies de veados. E o Bambi, inclusive, né? Que é o white-tailed deer e tudo mais. Só que o alce, ele é enorme. E ele tem uma galhada que na hora que você vê o macho, a galhada, sem brincadeira, eu acho que ela deve chegar quase tipo 1,5 metro, mais ou menos, de um lado ao outro, assim. É um bicho muito, muito grande. E eu tava escalando, a gente viu uma mãe vindo com um filhote, e eles ficam muito agressivos também. Aí o meu parceiro de escalada, né, que tinha que ficar no chão para me resgatar, caso a gente sempre trabalha em dupla nesse tipo de trabalho, né? Ele teve que subir na árvore também, porque a fêmea de alce estava charging, né? Tipo, atacando ele. E raspava a pata, assim, ó, fungava e vinha pra cima dele. Ele subiu, ficamos nós dois na árvore, uns 40 minutos esperando ela desistir e ir embora. Mas é muito louco. Acho que tem uns episódios pra trás que eu falei pro Flávio, que a galera. Que foi pro Flávio, que eu falei pra galera, né? Que o pessoal não tem ideia do tamanho de um alce. É um negócio absurdo. E só dando uma observação, você falou do elk lá, na verdade é um apiti. É a tradução dele pro português. Apiti? O apiti. O apiti? Nossa senhora, Isso. nunca escutei falar isso. É um apiti. É servos canadenses o
nome científico dele, o pessoal quiser procurar. Ele Mas é um animal lindo, gente. E ele faz um barulho. Procurem no YouTube a vocalização dele. Isso, agora eu já vou entrar no lado um pouco meio nerd, né? Pra quem é meio nerd como eu gosto de jogar, quem já jogou Red Dead Redemption vai ver todos esses animais aí que a Ana tá falando, tem lá. Pra você que é o apiti, o alce, o urso preto, o urso pardo, tem tudo lá, você consegue ver. Será que o apiti é um nome boa. indígena? Porque. É um nome, é um nome indígena. É um nome indígena. Que Mas legal. a tradução pro português ou é cervo canadense, mesmo que é o nome científico dele, ou o apiti. Nossa, gente, esse é um animal assim surpreendente quando você vê, porque ele também é bem maior do que o veado normal. Eu até achei que o apiti significa costas ou garupa branca. É derivado da língua nativa dos índios norte-americanos. Que doido. Porque as costas deles é meio clara, né? Ele tem a costa clara e o pescoço, assim, é Escuro. E, inclusive, a foto que você postou no Instagram sobre o podcast de hoje, pra galera colocar pergunta, você compartilhou, era a foto de um elfo lá, que eu tinha tirado. Olha só. E aquele lá, eu tirei essa foto, gente, numa cabana. Eu tava, sem brincadeira, sentada na cabana, assim, tipo, nas montanhas, sabe? Fui pra uma cabana, era um Airbnb, o El que tava lá, ele é tipo pet da galera. Ficava lá na cabana. Um animal gigantesco daquele jeito. Ele faz um barulhão, nossa senhora, mas até gela a alma, assim, na hora que você escuta. Nossa, legal demais saber dessa diversidade e de fato o Aron, realmente quando você comentou do tamanho de um alce, eu lembrei que o Aron, uns 2 episódios para trás, tinha comentado exatamente isso, feito essa comparação com o tamanho do cavalo e achei engraçado você falar que ele é lindo e feio, mas entendi o que você quis dizer, que acho que ele realmente é um animal imponente, né, com todo aquele tamanho, com as galhas e tal, mas não é muito bem apessoada. Não é, tipo, a evolução não foi muito gentil com esse animal. Ele tem um pêndulo, assim, no pescoço, que eu só reparei nesse pêndulo quando eu cheguei aqui. E aí, eles nem têm uma explicação, assim, um consenso do porquê que serve esse pêndulo que eles têm no papo deles. Só que o que eu achei mais doido é que, às vezes, eles perdem isso porque congela e fica tão frio que aí eles batem o negócio no pêndulo tá congelado e corta, assim. Caramba! Tipo, mano, parece coisa sci-fi, mas acontece umas coisas malucas. Vocês já viram também um outro animal que tem aqui, é o esturjão, né? Que a gente acha que o pirarucu é um peixe grande, dá uma olhada no esturjão. É o próprio Monstros do Lago lá. É enorme, né? Eu tô ligado. E tinha no Okanagan Lake, que é o lago da cidade de Kelowna, foi a primeira cidade onde eu morei. E aí tem uma lenda, que nem tem a lenda do Lago Ness, né? A Nessie lá no Lago Ness. Aqui no Okanagan tem o Ogopogo, que claramente era um esturjão, né? E aí criou essa lenda. E, gente, eu pesquisei aqui, olha, o alce adulto até o ombro, ele pode chegar a 2,1 metros. Ou seja, o ombro do alce, 2,1 metros. Ainda tem a cabeça e a galhada. O único que bate de frente com alça de altura é o Shaquille O'Neal, cara. Muito doido, cara. Não tem condição, é um bicho bizarro. E aqui também tem o caribou, que são as renas, né? E aí o caribou é muito interessante, porque elas são é uma espécie absurdamente sensível, né? Tá ameaçado, porque elas só vivem nas florestas de crescimento antigo, que também é lá onde eu trabalho, mas não na costa. Eu pego só um pedacinho da área de vida delas. E cresce muito... Tem um musgo que chama barba de velho, Old Man's Beard. É o nome do musgo que cresce nos pinheiros. E as renas, elas comem isso. Então, se você não tem floresta de crescimento antigo, que é sem poluição, né? Porque é onde esses musgos vão ter sucesso para se estabelecer e crescer, elas não coexistem. Só que é também um animal muito imponente, só que essa não divide opinião, não. Eu acho 100% linda, não é que nem o alce. O alce é aquele feio arrumado, entendeu? E tem o bisão, que é o maior, né? O bisão é gigantesco, é 2,5 metros. O que eu ia perguntar pra você agora. Ainda tem bastante bisão, porque o bisão na época, lá pra 1800 e pouco, no começo de 1900, foi super caçado, né?
Foi muito caçado. A caça aqui, gente, isso é um negócio muito legal de falar também, porque a caça ela tem um caráter de conservação aqui, onde a gente matou todos os lobos, né? Não existe mais tanto predador assim para esses grandes animais. E os animais aqui, eles são animais de grande porte, olha o tamanho do país, olha o tanto de terra que eles tiveram para explorar, o tanto de recurso que eles têm disponíveis, né? Então, é muito comum a gente ver mamífero e mamífero de grande porte. Isso que é a diferença do Brasil. No Brasil, a gente vê muita ave, né? É uma biodiversidade muito grande de ave, mas ainda assim é mais raro a gente ver os mamíferos, principalmente de grande porte, por causa de fragmentação e tudo mais. Só que aqui, a caça, ela tem o objetivo de tentar manter esse controle populacional. Então, caçaram muito bisão. Hoje em dia, eles têm búfalo e até fazendas onde eles têm bisão. Tem muita fazenda de rena também, onde eles criam rena para comer. Mas é muito. A cultura indígena aqui é muito mais forte do que a cultura indígena no Brasil, né? A história do indígena aqui é muito triste, assim como em todo o país, né? Onde a gente teve colonização, com genocídio e tudo mais. A gente está vendo o que aconteceu com o povo Yanomami, mas aqui no Canadá não foi muito diferente. Até 1996, eles tinham as chamadas escolas residenciais, onde os povos indígenas eram tirados das suas famílias pela Igreja Católica e colocados nessas escolas, onde eles eram muitas vezes maltratados, silenciados e até assassinados. Encontraram um cemitério com mais de 250, acho, 240, se não me engano, corpos de crianças indígenas numa igreja. Até o Papa Francisco se pronunciou, etc e tal, mas é por causa. Eu só tô falando isso para vocês terem ideia de como é muito forte, assim, esse contato com a cultura indígena e como ele é muito recente, porque a última escola residencial, ela foi fechada em 1996, né? Como eu falei, aqui a colonização, ela foi mais tardia no Oeste. Então, a gente convive muito, principalmente lá em Kirimet. Eu trabalho com muitos indígenas e a gente vai no restaurante, é muito legal a gente sentar assim na mesa de restaurante e perceber que todo mundo, todas as outras mesas são indígenas. A gente é os únicos brasileiros que tem lá, né? E não tem também nenhum outro canadense, vamos falar, que vem de colonizador, né? De uma linhagem de colonizador. E aí é comum a gente ter, então, essa tradição indígena passada para as gerações, e a caça, ela é tradicional por causa disso. Eu acho que as pessoas têm muita ideia no Brasil, principalmente a galera que me chama no Instagram, de que a caça é algo ruim, né? E é a caça esportiva, para colecionar as carcaças dos animais, é ter aquele troféuzinho na sala. Mas, na verdade, é para comer mesmo, né? Eu só consumo carne sustentável, então aqui no Canadá foi a primeira vez que eu comi novamente carne vermelha, que eu experimentei o elk, experimentei deer, comi também o salmão de pesca, etc e tal, né? Mas as carnes selvagens, elas são muito populares. Se você for em Banff, tem um restaurante que se chama The Grizzly House. Você pode pegar um fundi de carne de caça. E, basicamente, o Ministério do Meio Ambiente aqui, provincial, na verdade é o departamento provincial, né? Ele que libera o tanto que você pode caçar no ano. Isso é com base nos estudos que eles fazem populacional, né? Para estimar o tamanho da população dessa determinada espécie. E aí eles liberam para caça aquilo que eles acham que vai compensar a ação predatória de um lobo, por exemplo, que foi dizimado, né? Se eu não me engano, eu acho que é lá em New Jersey, Nova York, para aquela região, foi tipo uma região onde eles mataram praticamente todos os lobos, extinguiram. Eles têm muito problema com deer lá, né? Os veados. E os veados carregam doença, ele também causa muito problema quando ele está em alta população para a regeneração natural, porque eles acabam comendo as mudas e não deixam regenerar. Inclusive, esse é um problema muito comum lá na Escócia, né? Aquelas grandes planícies desmatadas. Não era natural, é porque tem muito veado lá que come tudo. E lá em Nova York, se eu não me engano, as pessoas
pessoas são pagas, acho que meu amigo falou, era $40 por cada deer que você mata, enquanto que aqui você paga para comprar a tag, né? Então, esse dinheiro ele é reinvestido depois em programas de conservação e é muito interessante a gente ver como funciona essa dinâmica, né? Porque, por exemplo, nessa região onde eu trabalho, lá em Kirimet, a gente tinha antes uma população muito grande de alce. Todos os meus colegas de trabalho, eles falam que era muito comum eles dirigirem entre Kirimet e Terrace, que é a cidade maiorzinha que tem do lado, porque Kirimet, gente, é uma cidade temporária, assim, lá vai acabar já, sabe? Tem 8 mil habitantes, tem uma e duas indústrias só e tal, e a galera ficava viajando sempre, Terrace e Kirimet. E nessa viagem, a galera encontrava muito alce, né? Era impossível fazer uma vez esse trajeto de ida e volta sem ver um alce. E desde que eu me mudei para lá, eu vi o alce uma única vez. E eu comentei isso com os meus amigos, eles falaram que é porque a caça de urso lá está proibida. Então a gente está vendo como a falta da caça, né, está impactando também na população do alce, porque aí o urso ele tem como se reproduzir mais, porque ele tem mais acesso a recurso, seja ele o próprio alce que ele está predando, né? Porque eles não estão sendo mortos, logo eles estão comendo mais o alce, mas também porque eles têm a cidade, né? E aí eles consomem o lixo da cidade. E aí a população cresce mais. Se a gente não faz o controle do urso, o urso vai acabar causando aí algum problema de superpopulação de subpopulação de alce, talvez, não vai favorecer tanto a conservação dessa espécie, e tudo isso é porque falta o lobo, né? Então, eu brinco que, quando eu estou explicando para a galera, que aqui o caçador, ele cumpre o papel do lobo, ele tenta controlar nesse sentido. E eu vejo que, principalmente, a caça dos veados é muito benéfica aqui. 1000 vezes melhor, né, gente, ambientalmente falando, se você pode consumir um animal que é sustentável, né, tá ali, natural, mas também é uma população que está crescendo demais, deve ser controlada por causa de problemas que o próprio ser humano já causou durante esses processos de colonização. Enfim, comecei a falar de outro assunto aqui, né, gente, mas... eu acho essa parte da dinâmica da caça uma coisa que o brasileiro precisa começar a entender, porque eu acho que eles chegam aqui com uma ideia muito pejorativa da caça, quanto que, na verdade, a gente usa a caça como uma ferramenta, né? Mas eu tô falando da caça de subsistência, tá, gente? A caça para você consumir um animal que você abate, né? Mas não a caça esportiva. E aí tem, né, uma semana que você pode caçar puma, uma semana que você pode calçar lince, se eu não me engano. Mas aí, se você não conseguir caçar, você perdeu seu dinheiro também, é uma loteria. Uhum. Realmente, é uma coisa que não faz parte da nossa cultura, né? Então, acho que de início deve ser difícil de entrar na cabeça mesmo do pessoal. E é uma pena que precise, né? Que seja para compensar essa falta de um predador, né? De topo ali, que são os lobos, né? Mas é uma forma de você contornar esse problema, né? Que acaba se tornando um grande problema ambiental, né? A ausência de um predador como o lobo, como no caso que você comentou dos Estados Unidos, que é uma história até que meio famosa, assim, interessante, né? Com o lance da reintrodução dos lobos, não sei se era do Yellowstone que você estava falando, mas eu lembrei bem desse caso. Tem o caso do Yellowstone, mas eu mencionei porque eu sei que em Nova York, meu amigo, ele é de New Jersey, e ele falou que lá nos casos em New Jersey, na região onde ele morava, eles têm inclusive uma grade na frente dos carros, assim, que é os carros que eles selecionam para pegar a estrada, vamos dizer. Porque ele fala que é muito comum você acabar com o seu carro, deu PT, porque você acaba batendo nos deer, né, nos veados, de tanto que existe. Por exemplo, algo similar, não tão similar, né, mas, por exemplo, com java-porco no Brasil, na época que teve a polêmica da caça. Mas aí também, gente, uma coisa que eu queria ressaltar aqui é que existe todo o caráter cultural também, né? Como eu falei, isso vem de uma cultura indígena. Logo, as pessoas que estão caçando aqui, elas têm uma mentalidade muito diferente do brasileiro. Porque aqui a consciência ambiental no Canadá, ela é bem diferente da consciência ambiental do Brasil. Aqui as pessoas têm o hábito de curtir a natureza, o lazer das pessoas é a natureza. No Brasil, a gente tem muito disso da galera
galera gostar mais da cidade, do shopping. Não sei, talvez influência pela Europa, aquela época que a gente teve, né, de todo mundo querer copiar da Europa, a gente acabou pegando esse modelo. Enquanto que o Canadá, ele é meio que assim, um povo mais caipira, a cultura do camping, a cultura da natureza, de ir fazer um hiking, fazer uma trilha, ir pescar, ir acampar de trailer, fazer uma fogueira, sabe? Sair para caçar. Então, a galera que está caçando, eles amam a natureza, eles gostam daquilo, eles sabem que eles não podem matar uma fêmea de alce, por exemplo, porque qual vai ser o impacto desse? Quem sabe, talvez ele não vai conseguir nem caçar no ano que vem, se todo mundo decidir matar uma fêmea de alce, sabe? Não vai ser permitido. Então, a consciência ambiental aqui é muito grande. E foi um choque muito grande para mim quando eu cheguei aqui no Canadá e eu comecei a trabalhar com toda a galera que vamos falar assim, da ambiental, mais natureba, assim, e todo mundo caçava. Só que eu não consigo fazer isso. E eu também não consigo mais digerir carne vermelha, pra ser bem sincera. Eu passo meio mal se eu como hoje em dia. Mas foi um choque de realidade. Abriu meus olhos e me deu uma nova perspectiva para entender a cultura canadense, que é isso, né? Não é uma cultura de muito consumo, como é nos Estados Unidos, aqui é bem diferente. Eu acho que a galera tem mais esse foco de curtir a natureza e preservar a natureza. Principalmente em British Columbia, tá, gente? Em Alberta, a galera é mais a favor de petróleo e gasoduto, porque é o que dá emprego pra galera aqui, e eles acham que sem isso, eles vão ficar desempregados. Então, varia um pouco, né? Temos várias diferentes culturas, e tudo isso que eu tô falando leva em consideração que isso é para a Colômbia Britânica, tá? Legal, Ana. Muito bacana saber de todas essas diferenças, essas comparações de Canadá e Brasil, de toda a diferença de cultura, de biodiversidade. Foi uma aula aí para quem tem interesse, né, em se mudar para o Canadá, que gosta de saber de outras culturas também. Mas agora, vamos lá para as indicações culturais? Beleza, então, galera, chegamos à reta final desse episódio e vamos para o nosso tradicionalíssimo quadro de indicações culturais. E como já virou tradição também, quero pedir para a Ana dar o pontapé inicial dessas indicações desse quadro. Gente, hoje eu fiquei pensando o que eu ia indicar, porque eu sou uma pessoa que... Ai, gente, eu sou viciada em arte, cultura, eu gosto muito, nutre minha alma. Eu acho que é onde eu me encontro. E aí eu pensei em vários livros, várias coisas para recomendar, mas eu descobri que a maioria não tem português. Então vou recomendar uma cantora que ela não é conhecida por quase ninguém, mas ela é a minha cantora favorita. O nome dela é Cat Clyde. Ela é canadense e as músicas dela são muito legais e ela fala muito sobre a natureza. Então, eu acho que é uma música legal para recomendar, né? Já que estamos falando de Canadá, estamos falando de biologia aqui. Ela vai misturar tudo com um folkzinho que é bem a cara do Canadá, a terra do Neil Young, né, gente? Neil Young é canadense. Vamos esquecer que o Justin Bieber é canadense, o Neil Young é canadense. Mentira, eu gosto do Justin Bieber agora. Só não gostava do Baby, Baby, Baby No, porque minha prima escutava demais, gente. Mas aqui eles não gostam do Nickelback. É engraçado que o Nickelback também é canadense, mas eles têm vergonha do Nickelback. Não sei porquê, eu amava. Nickelback é tipo Los Hermanos do Canadá. 100%, total. É tipo Los Hermanos do mundo, cara. Não sei, a galera não gosta de Nickelback, né, velho? E toca na rádio às vezes. Aqui eles amam a Shania Twain, né? É do Girl, I Feel Like a Woman. Aliás, vocês estão falando de banda, tem uma banda aí do Canadá que eu gosto pra caramba, que acho que ela é aí da Colômbia Britânica, mas pra esses lados, que chama Unleashed the Archers. Não sei se você já ouviu, Ana. Não, como que é? Vou anotar aqui, fala de novo. Unleashed the Archers. Ela é mais metal, né? Não sei se é o seu som, assim. Eu gosto, hein? Mas eles são daí.
Nossa, Canadian Power Metal. São de Victoria. Bem legal. Não, aqui no Canadá, uma coisa muito legal é que eles estão investindo muito em cultura aqui, sabe? Principalmente na parte de Vancouver, esses vídeos que a gente acha que foi gravado em Nova York, na verdade foi gravado tudo em Vancouver. E aí lá tá sendo meio que um hubzinho, assim, de cultura, tá sendo bem legal. Então a gente tá vendo bastante artista vindo aqui, mas essa Cat Clyde é minha favorita, gente. Escutem principalmente Walking Down the Road e The River. São as favoritas. Agora a gente deixa ela famosa, gente. Ela tem acho que 12 mil seguidores, mas vale a pena. Boa. E a Alanis, o pessoal ainda escuta por aí? Escuta, mas você sabe que eu acho que como que é o nome do Deadpool? Ryan Reynolds? O Ryan Reynolds é o cara mais pop ultimamente aqui. E ele é de Vancouver, né, amor? Ele é de Vancouver, a galera viu ele andando em Vancouver. Se sou eu vendo ele, Jesus do céu, eu amo ele, adoro ele. Quem que é também? O cara que fez o Anakin no Star Wars, o ator, o Anakin mesmo, não o Darth Vader. Ele também é de Vancouver e ele é tipo assim, um cara que fica andando na rua e ninguém nem percebe quem ele é. Caramba, olha só. A gente falando de banda, já vai entrar o Toto Top, né? Tá indo nas indicações culturais. Tem duas bandas super famosas que é do Canadá, a galera nem faz ideia. Uma que é o Rush. O Rush é canadense. E o Simple Plan, ele é canadense também. Gente, welcome to my life. Simple Plan é canadense. Eu era fui emo, admito. Aí depois eu fiquei envergonhada, fui pro heavy metal. Aí agora eu escuto... gente, eu escuto absolutamente tudo. Mas eu só não consegui ainda gostar de funk e sertanejo universitário. Já fiz meu esforço, mas não deu. Sertanejo universitário também não consigo, não. Nossa, imagina eu na região de Ribeirão Preto. Por isso que eu quis vir pro Canadá, né, gente? Pois é. Bom, e você, Aron? O que você vai indicar? O Unleashed the Archers e o que mais? Nossa, Unleashed the Archers tá na minha vida, cara. Eu vou indicar uma série documentário que é do HBO Max, que agora que eu assinei o HBO Max eu tô trucidando o negócio, eu tô achando um monte de coisa. E ela chama World of Calm. Ela é um documentário bem, tipo, não é nada tão falado assim, né? É mais pra você meio que relaxar. Só que o que é legal é que as poucas partes faladas são por famosos, né? Então, tipo, tem um episódio que é narrado pela Nicole Kidman, o outro é pelo Cillian Murphy, que fez o Tommy Shelby do Peaky Blinders. O outro que é narrado pelo Keanu Reeves. Então é bem legal. São 10 episódios de meia hora, mais ou menos. E se você tá estressado com a correria do dia a dia, vale a pena você pegar, você assiste e dar uma relaxada com isso daí. Boa. Vou colocar pra ver aqui depois. Vou anotar. Assinei HBO Max também. Não tenho nenhuma televisão, mas todos os streamings. Assinei só pra ver o The Last of Us, né? Aí começa. E é assim que começa, né, gente? Pois é. Bom, eu tenho uma indicação para fazer aqui, que também vai fugir um pouco do tema, que é um canal do YouTube que chama Epifania Experiência. É um canal que o cara fala sobre filosofia, mas de uma maneira super didática, e tem uns desenhos, ele tem um humor meio ácido também. Eu acho sensacional, quando eu vejo, eu já vi uns 5, 6 vídeos seguidos dele. Então, acho que vale a pena para quem gosta desse tipo de conteúdo. A gente deixa todas essas indicações na descrição do episódio. Muito massa. Adorei essa indicação. Sou grande fã de filosofia. Bom, então fechamos, né? Antes da gente encerrar aqui, é claro, quero deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado à Ana por topar bater esse papo com a gente, pela disponibilidade na correria do dia a dia dela lá. Foi um prazerzaço, Ana. O espaço é todo seu, no que a gente puder contribuir, ajudar com divulgação, pode contar sempre com a Biologismo. Muito obrigado, gente. É recíproco. Fico muito feliz de ter participado. Meu primeiro podcast que eu participei, achei muito legal. Eu escuto podcast direto. E é muito legal poder mostrar também uma perspectiva nova, né? Um novo mundo aí para a galera da biologia.
Infelizmente, no Brasil, a gente não tem a mesma realidade que a gente tem aqui, então, se as pessoas tiverem interesse e a oportunidade, né, de vir para cá, entre em contato comigo. E aí a gente vai conversando também, posso responder as outras dúvidas. E a galera aí do biologismo, fiquem à vontade também para qualquer parceria, qualquer ajuda, divulgação que vocês quiserem. Estamos aí. É um grande prazer poder contribuir, principalmente ter colaboradores brasileiros. Falei várias vezes aqui, mas esse é um objetivo meu, sempre manter essa conexão para poder retribuir tudo de bom que o Brasil me deu, né? Aliás, fiz universidade pública, foi paga com imposto de muita gente, então até o final da minha vida eu vou compensar tudo isso, com certeza. Perfeito, show de bola. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Nosso muitíssimo obrigado a você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo saem a cada 2 quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Deixa pra gente seu feedback sobre o que você está achando do podcast, sobre esse formato, sobre os temas. Pode enviar críticas, sugestões, elogios. Pode enviar sugestões de temas, de convidados pra gente. Pode mandar nas nossas redes sociais. Pode mandar também no nosso e-mail, onde você achar mais fácil. O e-mail é biologismo.podcast@gmail.com. E é isso, galera. A gente fica por aqui. Grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Vejo vocês no meu Instagram. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Aron Marmorato e a participação da nossa convidada, Ana Clara. O roteiro foi elaborado por Flávio Diniz e Ana Clara, e a edição e a arte por Flávio Diniz.